Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja também se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro prestigiou a formatura de oficiais da Polícia Militar em São Paulo. O evento aconteceu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no bairro da Água Fria, na zona norte da capital, com a entrega de espadins aos novos alunos oficiais. Ao chegar, o presidente acenou para a plateia, conversou com os formandos. Também estava presente o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, entre outras autoridades e lideranças. Em seu discurso, o presidente voltou a defender o excludente de ilicitude. Nós temos sonhos, temos história, mas temos um presente e um futuro. O meu grande sonho de presidente da República tem que ser compartilhado com o Parlamento brasileiro. Gostaria muito de um dia aprovar o excludente de ilicitude, para que vocês, após os termos de admissão, fossem para casa, se recolher no calor de seus familiares e não esperar a visita de um oficial de justiça. Dizer a vocês que, por muitas vezes, o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro ou nas ruas perdido por aí armado. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali um burocrata que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão. Esse é o meu sonho e peço a Deus que me dê força juntamente com o Parlamento brasileiro para que isso venha a acontecer. Nós defendemos a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. Lá atrás juramos dar a vida pela nossa pátria, mas cada vez mais no presente, esse exército de pessoas de bem, civis e militares, deve se unir para evitar que roubem, repito, a nossa liberdade. Jovens cadetes, estou aqui muito feliz, me sentindo como um de vocês, como a idade de vocês assim tivesse, pensando muito e muito alto de como defender o nosso querido Brasil. Não existe nenhum país melhor do que este, essa terra abençoada com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Aqui temos tudo, mas tudo para sermos felizes e sermos realmente um país do primeiro mundo. Não é fácil pilotar esse transatlântico chamado Brasil, mas com Deus ao nosso lado e o entendimento de cada um de vocês, atingiremos a esse objetivo. Jovens cadetes, o maior sentimento que vocês podem ter é o de gratidão. Não se esqueçam do seu pai, da sua mãe, seus irmãos, familiares e amigos, que ajudaram a vencer este obstáculo, esse outro degrau da vida de cada um de vocês. A gratidão deve acompanhar vocês por toda a sua vida. Ninguém faz nada sozinho. E não podemos esquecer todos aqueles que nos ajudaram. E ainda em São Paulo, gente, o presidente Bolsonaro participou da 56ª Convenção Nacional do Comércio Logista em Campos do Jordão e após o retorno a Brasília. E na imprensa repercutiu um almoço do presidente Bolsonaro em São Paulo.
A colunista Mônica Bergamo publicou o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, dia 13, que o apresentador José Luiz da Atena, PSC São Paulo, será o candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas, republicano em São Paulo, para o governo de São Paulo. Bolsonaro participou de um almoço secreto, segundo a jornalista, na casa de Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, que reuniu empresários para conversarem com o presidente. Da Atena estava presente e até discursou, segundo ela. A possibilidade de o apresentador da TV Bandeirantes ser candidato em aliança com o ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro já era cogitada, mas ainda não tinha sido oficializada, comentou a jornalista. Não houve informação oficial divulgada pela equipe de Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro está em viagem a Israel, acompanhada de um grupo formado por pastores e seguidores cristãos evangélicos. A visita tem caráter pessoal, sem encontros com autoridades israelenses, como ocorre em viagens oficiais, ou seja, é uma viagem de Michele à Terra Santa, sonho de todo cristão. Michele Bolsonaro visita locais também cultuados por judeus e muçulmanos, como a cidade de Jerusalém, conhecida como Terra Santa. Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, acompanha a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela publicou em suas redes sociais um vídeo com a seguinte legenda: Shalom, estou em Israel, acompanhada de irmãos queridos. Aqui estamos para orar pelo Brasil e pelas famílias brasileiras. Andar pelos lugares onde Jesus andou é uma emoção que explode em lágrimas. Veja essa, hein? Os ex-presidentes da República já gastaram R$547 mil com viagens. Isso só entre janeiro a abril deste ano. Tudo pago pela Presidência da República, pago pelo governo federal, pelo dinheiro público, pelos nossos impostos. Segundo reportagem do jornal Gazeta do Povo, quem mais torrou o dinheiro público com passagens e diárias para seguranças e assessores foi Lula, um total de R$220 mil. Certamente, neste exato momento, diante de muitos, milhares de espectadores, grande parte desses espectadores, não é? 30, 40, 50, 60, 70, até 90 anos de idade, grande parte não alcançou um acúmulo patrimonial de R$220 mil na vida ainda. Nossos ex-presidentes já gastaram muitos. Lula gastou R$220 mil com seus assessores e seguranças entre janeiro e abril. Dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro. Só a visita ao México custou R$96 mil. No Brasil, em fase de pré-campanha eleitoral, Lula viajou para agendas políticas acompanhado por servidores pagos com verbas públicas. Sua equipe de apoio recebeu 175 diárias nas viagens nacionais e internacionais neste ano, entre janeiro e abril. 4 seguranças e assessores de Lula fizeram 7 deslocamentos para o México em janeiro, fevereiro e março, recebendo 35 diárias, num total de R$59 mil. No país, no final de março, 7 integrantes da equipe de segurança e apoio acompanharam Lula ao Rio de Janeiro e Salvador. As 50 diárias dos servidores custaram R$13 mil. As passagens, mais R$26 mil. Em 28 de abril, Lula deu sequência às viagens e foi a evento em Brasília. O deslocamento da equipe de 6 seguranças e assessores custou R$28 mil, sendo 23 mil com passagens. Tudo pago pelos cofres públicos. Em 12 de abril, Lula já havia estado em Brasília para prestigiar o acampamento Terra Livre. A despesa com a equipe de apoio chegou a R$20 mil, sendo 16 mil com passagens. O deslocamento da equipe de seguranças e assessores a Londrina, no Paraná, em 19 de março, para o encontro com integrantes do MST, ficou por 17 mil. Tudo legal! Não é crime isso no Brasil, gente. A Lei 7.474/1986 estabelece que os ex-presidentes da República
tem direito a 4 seguranças, 2 veículos com motoristas. Pois é, depois, aí no decorrer das décadas, foram acrescentados mais 2 assessores à equipe de apoio. Lula manteve os seus assessores e seguranças, incluindo motoristas, mesmo enquanto permaneceu preso em Curitiba. Outro aspecto a ser destacado é que as equipes de apoio dos ex-presidentes também recebem salário da presidência da República. Não é só bancar viagem, ida e vinda, isso e aquilo, diária, hospedagem, não. Eles ganham salários. Nos 3 primeiros meses do ano, essa despesa já chegou a R$1 milhão. A maior equipe é a de Dilma Rousseff, com custo de R$201 mil. Depois vem a de Sarney, com R$180 mil. A equipe de Lula está custando R$146 mil. Os penduricalhos como combustível, aluguel de veículos, seguros, telefonias, taxas, somaram R$66 mil. Cada um conta com carro blindado para uso pessoal, gente, avaliados em R$108 mil cada um. Ou seja, é tudo por conta do contribuinte. O total de despesas dos 6 ex-presidentes até março, segundo dados da presidência, foi de R$1.480.000. É nítida a impressão que somos roubados todos os dias neste país que faz do seu povo um bando de palhaços. Que é isso? Vai você ao Nordeste brasileiro, vê como trabalha o povo, as crianças, os jovens, onde felizmente ainda não chegou a bandidagem dos morros do Rio de Janeiro. Os criminosos, como são muitos políticos que não trabalham, mas consomem o dinheiro do suor do povo brasileiro. Veja você, precisa isso em um país com tantos miseráveis? É vergonhoso. Congresso Nacional, senadores, deputados, vocês não têm um pingo de peso no coração daqueles que estão passando frio, agora no frio do sul do Brasil, nas ruas de São Paulo, de Curitiba, de Natal, de Salvador, Recife. Nós não temos ideia ainda de quantos brasileiros, milhões e milhões de brasileiros, que não têm nem sequer a casa própria para morar. Mas nossos ilustres políticos, ex-presidentes, ex-governadores, é claro, precisam de muito dinheiro para ir a Paris, a Nova York, a Miami, andar na classe executiva de elite nos aviões, claro, custear segurança, enquanto o povo não pode nem sair mais direito às ruas, porque a justiça é falha também. É lamentável. A impressão que se tem é que alguns estão aí vivendo lá em cima, país de primeiro mundo, por isso não veem os desafios do povo, porque é lá, na hora de comprar um pacote de arroz no mercado, um pacote de feijão, 1 quilo de carne, a gasolina, é o imposto que pagamos que sustenta tudo isso e torna tão cara a vida dos brasileiros neste país. O Congresso Nacional prorrogou uma medida provisória que amplia a margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas e autoriza pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, BPC e Auxílio Brasil, a fazerem um empréstimo. Segundo o ato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no Diário Oficial da União, a prorrogação é de 60 dias. O crédito consignado é aquele concedido com desconto automático em folha de pagamento. Por ter como garantia, o desconto direto no salário ou benefício, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os menores juros do mercado. Não é? A MP, publicada no Diário Oficial da União, no dia 17 de março, ampliou o acesso ao crédito consignado aos beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil, além de ampliar a margem consignável de 35% para 40% da renda, restituindo o percentual que vigorou ao longo de quase todo o ano passado.
A taxa de desemprego no Brasil ficou 11,1% no primeiro trimestre, em 11,1% no primeiro trimestre de 2022, o que significa estabilidade na comparação com o quarto trimestre de 2021, quando registrou o mesmo percentual. Representa ainda queda de 3,8 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre de 2021, quando atingiu 14,9%. Os dados estão incluídos no resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, divulgada pelo IBGE. Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação ficou estável em 26 unidades da federação. O rendimento médio real mensal habitual foi calculado em R$ 2.548. O valor representa elevação de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2021, quando atingiu R$ 2.510. E um aliado de Lula comentou sobre os desafios da inflação no Brasil e no mundo, a crise econômica, não é? E surpreendeu a todos ao dizer que Bolsonaro não é culpado pela crise. Surpreendeu porque, afinal, esse aliado de Lula esteve presente até no lançamento da pré-candidatura do petista. O líder do MST, João Pedro Stedley, nessa semana em entrevista ao programa online na Berlinda, Stedley disse que a crise econômica por que passa o país tem um culpado. E não é o presidente Bolsonaro, segundo ele, e sim o capitalismo. Na entrevista, o líder sem terra diz que o capitalismo não consegue, em sua avaliação, produzir mais bens necessários para abastecer a humanidade e assim gera crimes ambientais e ataques a terras indígenas. O que repercutiu mesmo foi o entendimento de que o problema é mundial, afinal pandemia, guerra, não é? E o reconhecimento de um ferrenho opositor aí do presidente de que Bolsonaro não é culpado pela crise econômica que abala o mundo com inflação explodindo na maioria dos países. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. De acordo com o órgão, as atualizações foram feitas após a decretação do fim da emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da Covid-19. De acordo com as novas normas, está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque e pela área remota. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida, além do desembarque realizado por fileiras e os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. O distanciamento físico continua recomendado sempre que possível. Também a Agência Europeia, para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informaram que deixam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos. O jornalista William Bonner informou afastamento temporário da bancada do Jornal Nacional, pelo menos nessa semana que passou. No Instagram, o âncora do telejornal disse que sua voz estava instável. Tenho trabalhado só na edição do Jornal Nacional nessa semana. A voz anda ruim. Ontem foi mais doloroso estar assim, sem condições de apresentar, disse Bonner, completando com palavras sobre um amigo e ex-chefe dele, de Bonner, na Globo, que faleceu. O presidente Jair Bolsonaro destacou mais uma importante ação para a região Nordeste. Serão implantados, por meio do programa Água Doce, 426 novos dessalinizadores em todos os estados da região Nordeste. Veja que importante isso, gente. Além de Minas Gerais também. A ação também busca reduzir necessidade de carro-pipa. Nesta ação, o governo federal investe mais para ampliar o acesso à água no semiárido brasileiro. Quantidade destinada a cada estado: 20 em Alagoas, 60 na Bahia, 20 no Ceará, 20 em Sergipe, 60 no Rio Grande do Norte, 100 na Paraíba, 20 no Piauí, 69 em Minas Gerais, 20 no Maranhão e 30 em Pernambuco. Um texto reflexão atribuído a Sérgio Cursinho diz: quando a gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco,
as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas, então. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua normal, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz muita coisa. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. Pois é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais. Risse mais, saísse à tarde para ver o mar, o pôr do sol, caminhar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse, mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz, com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores, amorosos, humildes e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra. Até porque a gente vai embora. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção mais uma vez, porque chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade. Queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Edson Brandão e Ana Maria Schmitz, que se tornaram membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.